é a hora da vida, porque essa é a hora que nós temos hoje, a hora da vida. E o texto que nós vamos estar fazendo a reflexão de hoje se encontra em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1 a 4. Eclesiastes 7, versículo 1 a 4, a nova versão internacional, NVI. Foi o primeiro texto que eu ministrei quando fui chamado, ainda no meu estágio, ainda no meu tempo de seminarista, para auxiliar em um velório. Foi a primeira palavra que eu levei, foi esse versículo, e ele diz assim: um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. É melhor ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa, pois a morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa da alegria. Palavras extremamente pesadas e fortes de Salomão. Ele inicia dizendo: melhor o dia da morte do que o do nascimento, não como que devêssemos desejar a morte, mas sim relatando que ali se concluem as coisas, que o que de fato importa na nossa existência é a conclusão. Afinal de contas, começar as coisas é mais fácil do que concluí-las, e principalmente concordem comigo aqueles que têm TDAH, porque iniciar, você pode ver quantas coisas na sua vida você começou, e quantas você até começou bem, mas destas, quais você conseguiu de fato concluir? E assim é a nossa vida. Nós iniciamos a nossa vida e muitas vezes tomados pelas decisões dos nossos pais, mas chega um momento que nós começamos a ser responsáveis, podemos tomar nossas próprias decisões e decidir para onde a nossa vida caminha. Por isso, quando a nossa vida se encerra, conclui-se aquilo que decidimos ser e fazer. E em seguida ele logo fala: os vivos devem levar isso muito a sério. Os vivos devem levar isso muito a sério. Nós devemos refletir acerca disso. Para falar a verdade, geralmente a gente só reflete no dia em que estamos enlutados, no dia em que nos deparamos com crises, no dia em que nos deparamos com tragédias. Aí nós paramos para pensar. Por isso que o sábio, provavelmente aqui Salomão escreveu a respeito disso. A reflexão. Quando ele diz que a tristeza é melhor que a alegria, não é que devamos buscar estar tristes, mas que às vezes os nossos sorrisos se escondem, aliás, atrás deles, às vezes até vaidades, orgulhos e soberbas, mas quando estamos tristes e de fato tristes, aí nós tiramos toda a máscara de orgulho, desnudamos a nossa alma e nos deixamos perceber o que realmente tem aqui dentro. E perceber o que estamos fazendo na nossa vida, e perceber que curso estamos dando para os nossos dias e como nós estamos usando os nossos momentos. Muito fortes essas palavras que nos levam a uma grande reflexão. Infelizmente, é na hora da morte que nós mais pensamos na vida, porque geralmente nós vamos vivendo um dia após o outro, mas quando nós nos deparamos com a morte, aí nós pensamos na vida. É quando nós nos encontramos com amigos, com familiares, com parentes, num velório, que aí nós paramos para pensar: será que eu tenho usado bem meus dias? Será que eu tenho usado bem os meus recursos? Será que eu tenho vivido de uma forma que realmente vale a pena? Essas reflexões não fazem parte do cotidiano, mas fazem parte quando visitamos a casa da tristeza. Mas hoje eu não vim falar sobre morte, na verdade eu vim falar sobre vida. Amém. O primeiro ponto dessa mensagem é o dia que se chama hoje, porque talvez, e até provavelmente, você teve uma semana corrida, foi para cá, correu para lá, caminhou, fez isso, fez aquilo, e quem sabe até para estar aqui no culto hoje foi um grande desafio. Afinal de contas, os finais de semana, eles são aquele momento para cuidar da família,
Só que esse cuidar da família inclui, às vezes, fazer faxina, limpar o carro, arrumar as coisas, consertar, fazer tudo que você não fez durante a semana e buscar o Senhor ainda no meio de tudo isso. E talvez, para chegar aqui, foi uma correria para você cortar grama, enfim, curtir a família. Agora, quando nós nos deparamos com a morte, a tristeza do velório, nós nos perguntamos: será que tudo isso vale a pena? Será que esse acordar, trabalhar, cuidar da casa, dormir, aí que nós começamos a levar tudo isso a sério e fazer uma reflexão a respeito da vida. Começamos a pensar em coisas do tipo assim, em cada vez que a esposa te convidou para tomar um chimarrão, mas você não pôde, você não tinha tempo para tomar aquela xícara de café com ela, para tomar aquele chimarrão com ela. Mas ela escolheu você. Ela escolheu sair da casa do pai e da mãe dela para passar os dias dela contigo. E agora você não tem um tempo para tomar um chimarrão com ela. E agora você não tem um tempo para tomar um café com ela. E agora você não tem um tempo para dar uma passeada com ela e fazer cara de paisagem quando tem que ir de loja em loja para não comprar nada. É verdade. Será que realmente naquele momento lavar o carro é mais importante e os amigos do futebol são mais importantes do que aquele momento? Meu Deus. Ou cada vez que o teu marido está com uma grande expectativa de namorar com você, mas aí não dá, está com preguiça, está desanimada. Meu Deus. Mas ele escolheu você. Ele abriu mão de qualquer outra coisa por você, porque ele queria estar com você. Será que vale mesmo a pena não estar disponível? E aí quando os nossos filhos querem brincar com a gente, será que temos tanta coisa assim tão importante que a gente nunca pode ter um tempo para brincar com os nossos filhos? Porque para eles, nós somos as pessoas mais importantes da Terra. Para os nossos filhos nós somos super-heróis. Às vezes eles até acreditam que nós temos superpoderes. Para os nossos filhos nós somos as celebridades. Para os nossos filhos nós somos os heróis. Mas quantas pessoas às vezes nós colocamos na frente deles e consideramos mais importantes? Porque para os outros às vezes a gente não quebra a promessa, mas para eles às vezes a gente quebra. É na hora que vemos o ente querido no gélio do esquife é que nós lembramos dessas coisas. Antes não. Antes nós vamos vivendo. Antes nós vamos passando um dia depois do outro. Sabe aquelas chamadas que você deu cancela, que você não atendeu? Afinal de contas, era só minha mãe. E o tempo vai passando. E de repente você olha para o seu irmão, para o seu primo, e ele já está com os cabelos brancos quando tem cabelos. E os dias vão passando. E os dias vão passando. E aonde estão as pessoas que realmente importam? E aonde estão as pessoas que realmente valem a pena? E aonde estão as coisas que realmente importam? E aonde estão as coisas que são para sempre? Nós começamos a pensar um pouco na vida. E que às vezes a gente precisa fazer aquela visitinha, nem que seja de médico, para aquele parente, para aquele amigo, para aquela pessoa importante. Porque, de forma geral, o ser humano é assim. De forma geral, o ser humano valoriza depois que perde. O ser humano dá mais valor, geralmente, depois que perde. Não sejamos assim, em nome de Jesus. Porque hoje é o dia de você expressar o seu amor. Hoje é o dia de você expressar a sua gratidão. Porque hoje é o dia que você tem. Quantos casais... Depois que ela vai embora, o marido diz assim: mas eu amo tanto ela, eu daria tudo por ela hoje, mas não deu ontem. Como eu amo ele, eu percebi como eu amo ele, como ele é um pai maravilhoso, mas nunca disse isso antes dele ir embora. Eu não quero trazer culpa para você sobre o ontem. Eu quero ajudar você a repensar o amanhã. Para que você realmente diga para quem você ama: eu te amo. Para que você realmente expresse quem é importante para você com atenção, com carinho, com um presente, com um abraço. Que você possa confortar as pessoas, amar as pessoas, viver com elas. Você é chamado
a congregar. E congregar é muito mais do que sentar e assistir um culto, caminhar na direção de aprendermos a ser uma família de fé. E aprender a ser uma família de fé começa nós conseguindo ser família dentro de casa com as pessoas que moram com a gente. Aí depois a gente dá o próximo passo. Esse é o primeiro. Hoje o Senhor nos leva a refletir sobre o tipo de vida que temos vivido. Entender que tudo passa. E às vezes passa de uma hora para outra. Essa ideia de que existe uma estabilidade de vida, ela é uma ideia de ficção. Porque às vezes as coisas mudam totalmente de uma hora para outra. Às vezes as coisas estão de um jeito e quando você percebe elas estão às avessas. As coisas mudam com uma velocidade. A ponto de que eu quero convidar você a viver o que você precisa viver agora, a desfrutar o que você precisa desfrutar agora, e a manifestar a gratidão, o amor, o carinho, porque nós desconhecemos o dia de amanhã. A verdade, nós nem sabemos se o teremos. Geralmente nós vivemos do jeito que vivemos, colocando a culpa em alguém. Não, mas é que eu nunca tenho tempo, afinal de contas esse é o sistema. Eu nunca tenho tempo e sou desse jeito porque meus pais me criaram assim. Não, mas eu vivo dessa forma por causa do dinheiro, das contas a pagar. Mas não é exatamente, eu entendo, respeito, né? Não quero agredir ninguém, mas não é exatamente dessa forma que a Bíblia nos chama, porque ela diz que nós devemos, desde lá de Gênesis capítulo 1, dominar, exercer governo sobre a terra. E como nós vamos exercer governo sobre a terra se nós primeiro não conseguimos governar e guiar nós mesmos? Como nós vamos exercer, como nós vamos ser o povo que transforma o país, a nação, Caxias do Sul, como nós seremos esse povo se antes não conseguimos colocar em ordem a nossa própria vida, dando valor ao que tem valor, dando prioridade ao que tem prioridade. Isso inclusive se deve às coisas da fé. Por que nós deixamos a fé, Deus, o congregar com os nossos irmãos para amanhã, para depois, quando nós nem sabemos se isso existe? Diferente das crenças romanas, nós cristãos acreditamos que o destino eterno ele é decidido agora, pela maneira como vivemos e especialmente pelas decisões que tomamos. Aquela principal, de entregar o nosso coração para Jesus. Então, a primeira decisão que nós precisamos tomar é a decisão de entregar o coração para Jesus. Amém. E de viver, como diz aquele escritor, um louco amor, Francis Chan, um louco amor por Jesus. Essa precisa ser a nossa decisão e essa tem que ser a decisão que nós não vamos deixar para amanhã. Amém? Uma decisão de estarmos extremamente apaixonados pelo nosso Jesus. Meu Deus do céu. Aleluia. Amém. De amar a Ele e de viver a vida de fé. Se tem um dia para nos arrependermos, esse dia é hoje. Esse momento é agora. Se tem um dia para você, talvez você estava pensando assim, não, mas um dia eu vou parar com isso, um dia eu vou mudar, um dia eu deixo isso de lado, um dia eu paro de fazer errado. O dia é hoje, porque é hoje que nós temos. Amém. E se você tem que consertar alguma coisa na tua vida, principalmente conserte com Deus, depois das outras coisas. Amém. Se você deseja e espera um dia viver um grande avivamento na sua vida pessoal, tem que ser hoje, porque é a única coisa que você tem. Se você espera ser um instrumento de Deus que vai ajudar esta igreja a crescer, a avivar ou algo assim, tem que ser hoje, porque hoje é o que você tem. Hoje é o que você tem. Amém. Se existe um dia para você finalmente mudar de vida, é hoje. Porque por enquanto, hoje é tudo que você tem. Está esperando para começar uma vida de oração? É hoje. Hoje chegou a hora. Essa é a hora de você desenvolver uma vida de oração. Não fique esperando amanhã. Não, mas depois das férias. Nas férias eu vou orar.
Nas férias eu vou orar. E se Jesus voltar antes das tuas férias? Meu Deus. Nas férias eu vou orar. Nas férias eu vou buscar a Deus. No domingo eu busco a Deus. Seja hoje. Quantas horas você passa lá nas redes sociais, mas não deu tempo de praticar a oração? Está com Deus em oração. Meu Deus. Não, mas depois eu vou começar a ler a Bíblia. Depois não. Está na hora de você consertar isso na tua vida. É agora. É agora. Porque quantas horas você passa vendo vídeos? Não, pastor, eu não olho streaming, eu só olho um videozinho curto. Soma todos os videozinhos curtos do teu dia. Meu Deus. E aí me diz que você não tem tempo para ler a Bíblia. Verdade. Ou pega essas séries que você anda olhando e depois você não tem tempo para ler a Bíblia. A questão é que você escolheu dar prioridade para outras coisas. Não é que você não tem tempo para Deus. Verdade. É que outras coisas são mais importantes que Deus na sua vida. Meu Deus. Então, hoje é o dia de você parar e pensar que tipo de vida você quer levar. Porque a sua vida aqui na Terra não é para sempre. Mas aqui na Terra você decide o que para sempre vai fazer. Aqueles que amam e desfrutam de andar com Jesus na Terra continuarão com Ele pela eternidade. Amém. Aqueles que o ignoram continuarão nessa, ignorância também pela eternidade. E se talvez você estava dizendo assim, não, mas espera só virar o ano, porque ano que vem eu não perco nenhum culto. Não, ano que vem pode contar comigo lá na célula. Meu amigo, você nem sabe se tem ano que vem. Que Deus te abençoe e tem, em nome de Jesus. Mas você não sabe. Verdade. Nós não conhecemos. Nada contra planejar, mas meu amigo, se tem um momento para você se tornar alguém que congrega fielmente, é hoje. Amém. Se tem um momento para o pessoal da célula poder contar contigo, é agora. Aleluia. É agora, meu irmão. Porque talvez você não perde um jogo do teu time, talvez você não perde uma reunião da empresa, talvez você não perde o horário da manicure, porque Deus o livre, se eu perder, ela vai botar outro no meu horário. Meu Deus. Mas talvez você anda perdendo o culto. Meu. Não procrastine uma vida de santidade e fidelidade, porque é agora que nós decidimos o que faremos eternamente. Amém, queridos? Terceira coisa, o evangelismo é hoje. Aleluia. O dia de ganhar aquela pessoa amada para Jesus é hoje, porque amanhã você não sabe se ela vai estar ali ainda. Claro que às vezes usamos estratégia de devagarinho com alguém, de aos poucos com alguém, de pouco a pouco a gente vai chegando, tudo bem, mas todo dia precisamos estar pensando em como evangelizar, como ganhar vidas para Jesus, porque essas pessoas podem ser pessoas a mais que vão para o céu ou para o inferno. Então todos os dias nós temos que estar focados nisso. Eu sei que você foca nos seus estudos, eu sei que você foca no seu trabalho, eu sei que você foca no teu treino, na tua saúde, mas nós temos que estar focados em ganhar vidas para Jesus, porque as outras coisas passam. Amém. Mas se você ganhar uma vida para Jesus, ela estará eternamente lá. Aleluia. E se você não ganhá-la? E se você não ganhá-la e ela partir? Isso dói. Por isso eu quero convidar você. Seja um evangelista. Amém. Seja um evangelista. Seja o instrumento do Senhor para que vidas sejam transformadas através da sua vida. Para que vidas sejam ganhas através da sua vida. Nosso mundo virou uma loucura. Você liga a TV, internet, você olha a notícia, ou é um pouquinho mais retrógrado que nem eu, lê um jornal. Mas são assustadoras as notícias. Por quê? Porque é isso que faz a humanidade sem Deus. A humanidade faz coisas estarrecedoras. A humanidade faz coisas assustadoras. E só existe, de fato, um princípio sanitizante de nossas mentes e corações. É entregue tua vida para Jesus. Amém. E nasça de novo. Aleluia. É isso que conserta o homem, e quando você conserta o homem, você conserta a sociedade. Amém. É isso, meu irmão. Hoje votamos para prefeito. Isso pode até ajudar de alguma forma, se A, B, C.
Ah não, só tem A e B agora, né? No terceiro. Talvez até ajude ou não ajude, não sei. Mas uma coisa eu sei que funciona: nascer de novo. Amém. Nascer de novo. Aleluia. Isso transforma vidas. Isso resolve o problema. E a quarta coisa, já caminhando para o fim dessa mensagem, é que nós, aqui na Terra, nós não somos eternos. A nossa existência aqui na Terra, ela é limitada. E de repente, quando você percebe a juventude está escorrendo entre os seus dedos. E antes você comia de tudo e não engordava, agora tem que cuidar o que come. Verdade. E antes você dava um sorriso no espelho e não tinha marquinha nenhuma, agora o bigodinho chinês aparece. As ruguinhas. E antes você era cabeludo e fazia o que queria e de repente não tem mais tanto cabelo assim. E aí vai. Passa, corre por dentro dos meus dedos, e quando a gente conversa com pessoas mais experientes, eles dizem assim: passa tão rápido. Passa tão rápido. Por isso a gente tem que pensar bem o jeito que a gente está vivendo, porque não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Eu não me lembro se eu contei isso já aqui, mas um dia eu estava expondo alguns livros, um livro que eu tinha publicado, na verdade 2, e era a Festa Federal da Cachaça. Olha onde eu fui me meter. E eu estava expondo lá os livros e de repente chegou um homem que até hoje eu não sei quem é, se era uma pessoa, se era um anjo, se era Jesus, eu não sei quem é. Chegou esse homem e esse homem disse assim: o que é a vida? E começou a falar sobre isso e pegou meu livro e abriu, entre aspas, magicamente, uma poesia onde eu falava sobre isso. E lá dizia: a vida é uma brincadeira, e seguia os versos. E ele disse assim: não é uma brincadeira, você tem que levar a sério. E falou mais um monte de coisa. Então ele fechou aquele que disse: sabe o que mais o que? E abriu o livro, entre aspas, magicamente de novo. Falou de um assunto e abriu o livro onde falava sobre o assunto. E me deu mais um sermão. E aí eu virei para trás para pegar alguma coisa. Quando eu voltei ele já não estava mais ali. Meu Deus. Porque a vida não é uma brincadeira. Nesse período eu estava me desviando, mas desisti de me desviar. Porque eu procurei aquele homem em todo lugar e não encontrei. Aleluia. E talvez eu tenha achado ele de volta dentro de mim. Meu Deus. Porque a vida não é brincadeira. Aleluia. E a gente tem que levar muito a sério o jeito que a gente vive. Amém. Os dias estão passando. E como nós seremos lembrados quando partirmos? Como nós seremos lembrados quando partirmos? O que vão dizer no nosso velório? O que diriam se fosse hoje? O que falariam de nós? Eu cogitei aqui algumas frases, algumas hipóteses de modo geral, que abrangem boa parte da sociedade. Talvez, para algum, se diria assim: ele só pensava em trabalhar. Quão triste seria chegar aquele dia e as pessoas dizerem assim: de boa, passava o tempo todo trabalhando. Aí vem o outro: esse aqui ele gostava mesmo de trabalhar. É verdade, gostava de trabalhar. E o único assunto que tivesse sobre você é dizer que gostava de trabalhar. Que bom, é uma virtude. Mas se for só isso, é pequeno. Se for só isso. Ou ela só falava de si mesma. Querida ela, é um amor, mas gostava de falar de si mesma, né? Uau, como você ia falar com ela, ela sempre falava dela, como falava dela mesmo. Que legal, tinha amor próprio, mas só isso. Tão pequeno. Ou, ele era bom para os outros, mas pena que não era bom para os filhos. Ué, cadê os filhos dele? Não estão aqui hoje. Por quê? Porque ele era bom para os outros, mas não era bom para os filhos. Meu Deus. Misericórdia. Mas quem sabe seria algo do tipo assim: deixou um bom exemplo, né? É verdade. Olha quantas pessoas ele inspirou, hein? Deixou um bom exemplo. Ou talvez ela mudou minha vida. Depois que eu conheci ela, nunca mais fui a mesma. Ela me inspirou. Ou quem sabe foi ele, ela, que me evangelizou. Se não fosse por essa pessoa aqui, eu nunca teria entregue a vida para Jesus. O que diriam de nós? A questão é:
a vida que nós estamos vivendo e a vida do jeito que nós estamos vivendo, ela faz alguma diferença na eternidade? Ou a vida que nós estamos vivendo e o jeito que estamos vivendo faz a diferença só aqui na Terra? Se faz a diferença só aqui na Terra, é raso e você tem que repensar a sua existência. Agora, se você tem vivido de um jeito que a tua vida faz diferença para algo que é eterno, parabéns, você está vivendo do jeito certo. Eu não sei da tua vida, eu não sei como você ocupa o seu tempo, mas eu quero convidar você a refletir sobre isso. Como você será lembrado? O que vão escrever lá no seu epitáfio, lá na frasezinha da sua lápide, o que vão escrever a respeito de você? Viva a vida de uma forma que dê glória a Deus. Viva a sua vida de uma forma que dê glória a Deus. Preste atenção no dia que se chama hoje, porque esse é o dia que você tem. Dê valor para a sua fé e viva com intensidade o seu relacionamento com Deus agora, não amanhã. Evangelize e ganhe para Jesus as pessoas que estão ao seu redor, porque isso de fato faz a diferença. Amém. E lembre que você não é nessa terra eterna, mas que é nessa terra que você tem que viver uma vida que realmente faça a diferença. Convido o Ministério de Louvor para me ajudar. Hoje é o dia. Se você tem que se consertar com Deus, essa é a hora. Se você tem que se consertar com o irmão, essa é a hora. Se você tem que se resolver com seu marido, com a sua esposa, essa é a hora. Se você tem que expressar amor para alguém, é hoje. Se você tem que expressar carinho para alguém, é hoje. Se você tem que expressar generosidade, é agora. Se você tem que mostrar para alguém que essa pessoa é importante para você, é agora. Não espere para amanhã. Não espere para depois. Não deixe isso de última hora. Amém. O Senhor está te chamando para despertar. O Senhor está te chamando para acordar. O Senhor está te chamando para perceber. Porque às vezes nós estamos como aquelas pessoas que estão caminhando e que nem perceberam ainda que estão caminhando. Sabe aquele dia que você levantou da cama e você só vai perceber que levantou na hora que está escovando os dentes? Você saiu no automático? Hoje o Senhor está te convidando a colocar a tua consciência no modo on novamente. Amém. Hoje o Senhor está te convidando a tomar a percepção de que os dias estão passando, de que seus filhos estão crescendo, de que você está envelhecendo e que marca você está deixando nessa terra. Que tipo de relacionamento você está levando com Deus? Talvez depois dessa mensagem você vai querer tomar mais cafezinho com seu cônjuge. Talvez depois dessa mensagem você vai brincar mais com seus filhos. Talvez depois dessa mensagem você vai investir mais tempo em oração. Vai realmente ler a Bíblia. Talvez depois de ouvir essa mensagem você nunca mais vai perder um culto, ou uma célula. Talvez depois de hoje você vai se dar por conta que as coisas que vão passar são terrenas, mas as coisas que duram para sempre são eternas. E que nós precisamos dar mais valor para aquelas que duram para sempre do que aquelas que vão passar e vão embora nessa terra. Que além de viver uma vida que seja mais fácil, ou que nos dê prazer, e a gente precisa viver uma vida que vale a pena, e deixar um legado, uma história, que alguém possa olhar e dizer: olha o que o Evangelho fez na vida dessa pessoa. Uau! O Evangelho fez isso nele, fez isso nela. Por que ele é assim? Por que ele era desse jeito? Porque conhecia Jesus e o brilho de Jesus através da vida dele começou a fluir sobre os outros. Aleluia! Esse é o seu chamado. É hora de despertar para um avivamento. Hoje você tem a oportunidade de dar uma guinada na sua vida, meu querido. Então se jogue na presença do Senhor com todas as suas forças. Porque hoje é o dia que você tem para fazer isso. Essa noite é a noite que você tem para fazer isso. Para se jogar diante de Deus e dizer: Senhor, eu te amo. E depois para voltar para casa
beijar teus filhos, libertar tua mulher e dizer eu te amo. Hoje é o dia que você tem para abraçar esse irmão, essa irmã que está do seu lado, e dizer eu te amo, você é importante para mim, obrigado. É hoje, esse é o dia, essa é a hora. Se você pode, feche os seus olhos e te coloque de pé. E rasgue-se diante do Senhor e diga: Senhor, muda minha vida, muda os meus dias, Senhor. Me ensina a viver uma vida que vale a pena. Me ensina a viver do jeito certo. Ah, Senhor, nos ensina a viver de um jeito que quando a gente olhar para trás, a gente possa dizer: valeu a pena, valeu a pena. Oh, Espírito Santo, aumenta uma manifestação aqui, gerando arrependimento nos nossos corações. Como disse Paulo, ao Senhor que opera o querer e o realizar, então nós clamamos. Opera o querer e mudança e o realizar essa mudança em nós. Tira as vendas dos nossos olhos e abre o